Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre a linha do tempo. Nós falamos na última aula sobre a criação, a queda e o dilúvio. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a Torre de Babel, Mesopotâmia e Suméria. Então, vão ser esses três tópicos aqui. Vamos lá? Então, eu vou começar falando sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel ela foi construída por volta de 9.000 a.C. a 4.500 a.C. Porque naquela época, né, se a gente for contar no calendário antes de Cristo, se contava dessa forma, de trás para frente, na ordem decrescente, ok? Então, nessa época, segundo o Antigo Testamento de Gênesis, que eu vou deixar aqui para vocês, a torre, ela foi construída lá na Babilônia pelos antigos descendentes de Noé, porque foi logo após o dilúvio. E com a intenção de eternizar os seus nomes. Então, o objetivo da construção da Torre de Babel era esse. Então, a decisão era fazer essa torre muito alta. Tão alta até que alcançasse o céu. Porém, Deus ficou um pouco indignado com isso, né? Com a soberba do povo, isso causou a ira de Deus. E como castigo, ele confundiu a língua das pessoas. Ou seja, por isso que hoje em dia temos vários tipos de línguas no mundo inteiro. Agora nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia foi a primeira civilização. Agora nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia foi criada por volta de 5.000 a.C. e foi a primeira civilização da humanidade. Mesopotâmia vem do grego e significa terra entre dois rios, porque ela estava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Tô colando aqui, gente. Que é onde hoje em dia se encontra o Iraque. E adivinha quem foi um dos primeiros povos a morar na Mesopotâmia? Os sumérios, que nós vamos falar agora. Pois então, o povo sumério era um povo muito trabalhador. E a principal atividade deles lá naquela época era a agricultura. Mas eles também trabalhavam com o comércio, com a criação. E eles desenvolveram um importante sistema de canalização dos rios para poder ter o armazenamento da água. E um fato muito curioso desse povo foi a criação da escrita através da argila, que eles chamavam escrita cuneiforme. Escrita cuneiforme. Tem um nome difícil, né? Muito bem. Agora que nós já conhecemos um pouquinho do que aconteceu, né, nesses pontos marcantes aí da nossa linha do tempo, eu vou ditar para vocês o que vocês vão colocar em cada marco histórico na linha do tempo de vocês. Nós vamos começar, né, pela Torre de Babel. Então, vocês vão colocar a seguinte frase: foi construído na Babilônia pelos descendentes de Noé na intenção de alcançar o céu. Lembrando que embaixo tem que fazer a ilustração para representar. Agora nós vamos para a Mesopotâmia. Mesopotâmia, vocês vão colocar a seguinte frase: primeira civilização da humanidade, e significa terra entre dois rios. E agora nós vamos para a Suméria. O povo sumério desenvolveu o sistema de canalização e criou a escrita cuneiforme em placas de argila. Tranquilinho, né, gente? Agora é só vocês capricharem nas ilustrações e mandarem a foto da atividade para mim. Um beijo e até a nossa próxima aula da linha do tempo.